Meu nome não importa, parceiro. O que importa é que eu vivi anos dentro do primeiro comando da capital, e tudo o que você acha que sabe sobre nós é a primeira mentira que eles querem que você acredite. Eu não era um soldado de fuzil na mão, daqueles que você vê no jornal. Eu era o arquiteto. O cara que sentava na sala do fundo, com um notebook e 3 celulares, e transformava o dinheiro sujo de sangue da Zona Leste em apartamentos de luxo na Faria Lima, em ações de empresas que você provavelmente admira. Eu era o gerente financeiro, o homem que fazia a ponte entre o asfalto e o mármore, e é por isso que eu vou morrer. Eles, os de cima e os de baixo, decidiram que eu sei demais. Que a minha memória é um risco para os negócios. Então, antes que a minha voz seja silenciada para sempre, eu vou usar ela uma última vez. Então escuta com atenção. Essa é a história que eles nunca quiseram que você ouvisse. Eu tô gravando isso aqui num celular vagabundo, comprado na Santa Ifigênia, num quarto de pensão que cheira a mofo e desinfetante barato. A única luz vem de uma lâmpada amarela que pisca em cima da minha cabeça, e a janela tá coberta com um lençol sujo. Lá fora, eu só escuto o barulho da chuva batendo no telhado de zinco. Mas eu sei que não é só chuva. Cada carro que passa mais devagar na rua faz meu estômago gelar. Cada passo no corredor acelera meu coração a um ponto que parece que vai explodir. Eu não durmo direito há semanas. Só cochilos curtos com a cadeira travando a porta. Eles estão me caçando, e quando eu digo eles, não tô falando só dos meus antigos irmãos da facção. Tô falando da polícia também. Daquela parte da polícia que não quer me prender. Quer me apagar. Porque a verdade, parceiro, é que a linha que separa o crime do sistema é uma piada. E eu era o cara que andava em cima dessa linha todo santo dia. Você liga a TV, vê o Datena gritando sobre o tráfico na favela, a polícia trocando tiro com moleque de chinelo. Você acha que o poder do comando tá ali, na violência, no controle da boca de fumo. Isso é o que eles querem que você pense. É o teatro, a cortina de fumaça. O poder de verdade não faz barulho. Ele se move em silêncio, através de planilhas de Excel, offshores no Panamá, contratos de licitação fraudados e laranjas com nome limpo e conta bancária gorda. A violência na rua é só a engrenagem mais baixa, a que mais sangra para manter a máquina toda funcionando lá em cima. Eu sei porque eu construí parte dessa máquina. Eu pegava o dinheiro do varejo, da droga, do roubo, e transformava em capital limpo, pronto para ser investido por gente que você chama de doutor, de excelência. A gente na rua, o soldado. A gente era só a mão de obra, os bonecos. Mas quem segurava as cordas, mano? Esses caras usam terno e gravata e jantam nos mesmos restaurantes que você. Eu lembro de uma reunião. Uma das primeiras que me fez entender o tamanho do buraco. Não foi num barraco na favela, nem num galpão abandonado. Foi numa cobertura duplex nos jardins, com uma vista de São Paulo que fazia a cidade parecer um tapete de luzes. O cara que me recebeu usava um terno italiano que custava mais que o meu carro na época e me serviu um uísque de 30 anos num copo de cristal. Ele era um empresário famoso, desses que dá palestra sobre empreendedorismo. E ele falou comigo sobre otimização de fluxo de caixa e diversificação de portfólio. Ele não usou a palavra tráfico ou lavagem de dinheiro nenhuma vez. Era tudo corporativo, limpo, e enquanto ele falava, eu só conseguia pensar no sangue que tinha sido derramado para comprar cada garrafa daquela adega. Naquele dia eu entendi que a facção não era o topo da cadeia alimentar. Era só mais um fornecedor, um braço armado de gente muito, mas muito mais poderosa. O meu erro foi ter sido bom demais no que eu fazia. Criei um sistema tão eficiente, tão blindado, que me tornei indispensável. E ao mesmo tempo, me tornei o maior risco. Eu era o único que tinha o mapa completo na cabeça. O caminho de cada real, desde a mão do usuário de crack na Cracolândia até a conta numerada nas Ilhas Cayman, passando pelo caixa 2 de campanha de político e pela construtora que ganhava todas as obras da prefeitura. Eu era o gargalo. A única peça que, se fosse removida, faria o castelo de cartas inteiro desmoronar. E eles perceberam isso, tanto o sistema quanto a facção. De repente, os irmãos que me chamavam de mago começaram a me olhar diferente. E os contatos do lado de lá, os homens de terno, pararam de retornar minhas ligações. A ordem foi dada dos dois lados do muro. Queima de arquivo. Agora, a viatura da rota e o carro com os caras de toca ninja estão procurando a mesma pessoa. Eu. E agora eu tô aqui, nesse cubículo. O cheiro da chuva misturado com o esgoto da rua tá entrando pela fresta da janela. Ouvi um barulho lá fora. Um galho quebrando talvez.
ou o som de uma bota pisando na poça d'água. Meu corpo inteiro trava. É uma paranoia que te consome por dentro, que te faz duvidar da sua própria sombra. É irônico, né? Eu, que movia milhões com um clique no teclado, que me sentia um deus invisível controlando o destino de tanto dinheiro, hoje eu tô aqui, suando frio, com medo de um barulho de galho quebrando. Eu construí um império baseado no silêncio, no segredo, e agora a minha única arma, a minha única chance de deixar alguma marca antes de ser apagado, é a minha voz, é contar tudo. É mostrar pra você, que tá aí me ouvindo, que o inimigo não é quem te disseram que era. O monstro é muito maior, e ele usa uma máscara que parece muito com a normalidade. Meu nome não importa, parceiro. O que importa é que eu vivi anos dentro do primeiro comando da capital, e tudo o que você acha que sabe sobre nós, é a primeira mentira que eles querem que você acredite. Eu não era um soldado de fuzil na mão, daqueles que você vê no jornal. Eu era o arquiteto. O cara que sentava na sala do fundo, com um notebook e 3 celulares, e transformava o dinheiro sujo de sangue da Zona Leste em apartamentos de luxo na Faria Lima, em ações de empresas que você provavelmente admira. Eu era o gerente financeiro, o homem que fazia a ponte entre o asfalto e o mármore. E é por isso que eu vou morrer. Eles, os de cima e os de baixo, decidiram que eu sei demais. Que a minha memória é um risco para os negócios. Então, antes que a minha voz seja silenciada para sempre, eu vou usar ela uma última vez. Então escuta com atenção. Essa é a história que eles nunca quiseram que você ouvisse. Eu tô gravando isso aqui num celular vagabundo, comprado na Santa Ifigênia, num quarto de pensão que cheira a mofo e desinfetante barato. A única luz vem de uma lâmpada amarela que pisca em cima da minha cabeça, e a janela tá coberta com um lençol sujo. Lá fora, eu só escuto o barulho da chuva batendo no telhado de zinco. Mas eu sei que não é só chuva. Cada carro que passa mais devagar na rua faz meu estômago gelar. Cada passo no corredor acelera meu coração a um ponto que parece que vai explodir. Eu não durmo direito há semanas. Só cochilos curtos, com a cadeira travando a porta. Eles estão me caçando. E quando eu digo eles, não tô falando só dos meus antigos irmãos da facção. Tô falando da polícia também. Daquela parte da polícia que não quer me prender. Quer me apagar. Porque a verdade, parceiro, é que a linha que separa o crime do sistema é uma piada. E eu era o cara que andava em cima dessa linha todo santo dia. Você liga a TV, vê o Datena gritando sobre o tráfico na favela, a polícia trocando tiro com um moleque de chinelo. Você acha que o poder do comando tá ali, na violência, no controle da boca de fumo. Isso é o que eles querem que você pense. É o teatro, a cortina de fumaça. O poder de verdade não faz barulho. Ele se move em silêncio, através de planilhas de Excel, offshores no Panamá, contratos de licitação fraudados e laranjas com nome limpo e conta bancária gorda. A violência na rua é só a engrenagem mais baixa, a que mais sangra para manter a máquina toda funcionando lá em cima. Eu sei porque eu construí parte dessa máquina. Eu pegava o dinheiro do varejo, da droga, do roubo, e transformava em capital limpo, pronto para ser investido por gente que você chama de doutor, de excelência. A gente na rua, o soldado. A gente era só a mão de obra, os bonecos. Mas quem segurava as cordas, mano? Esses caras usam terno e gravata e jantam nos mesmos restaurantes que você. Eu lembro de uma reunião, uma das primeiras que me fez entender o tamanho do buraco. Não foi num barraco na favela, nem num galpão abandonado. Foi numa cobertura dúplex nos jardins, com uma vista de São Paulo que fazia a cidade parecer um tapete de luzes. O cara que me recebeu usava um terno italiano que custava mais que o meu carro na época e me serviu um whisky de 30 anos num copo de cristal. Ele era um empresário famoso, desses que dá palestra sobre empreendedorismo. E ele falou comigo sobre otimização de fluxo de caixa e diversificação de portfólio. Ele não usou a palavra tráfico ou lavagem de dinheiro nenhuma vez. Era tudo corporativo, limpo, e enquanto ele falava, eu só conseguia pensar no sangue que tinha sido derramado para comprar cada garrafa daquela adega. Naquele dia eu entendi que a facção não era o topo da cadeia alimentar. Era só mais um fornecedor, um braço armado de gente muito, mas muito mais poderosa. O meu erro foi ter sido bom demais no que eu fazia. Criei um sistema tão eficiente, tão blindado, que me tornei indispensável. E ao mesmo tempo, me tornei o maior risco. Eu era o único que tinha o mapa completo na cabeça.
O caminho de cada real, desde a mão do usuário de crack na Cracolândia até a conta numerada nas Ilhas Caimã, passando pelo caixa 2 de campanha de político e pela construtora que ganhava todas as obras da prefeitura. Eu era o gargalo, a única peça que, se fosse removida, faria o castelo de cartas inteiro desmoronar. E eles perceberam isso, tanto o sistema quanto a facção. De repente, os irmãos que me chamavam de mago começaram a me olhar diferente. E os contatos do lado de lá, os homens de terno, pararam de retornar minhas ligações. A ordem foi dada dos dois lados do muro, queima de arquivo. Agora, a viatura da rota e o carro com os caras de Toca Ninja estão procurando a mesma pessoa. E agora eu tô aqui, nesse cubículo. O cheiro da chuva misturado com o esgoto da rua tá entrando pela fresta da janela. Ouvi um barulho lá fora. Um galho quebrando, talvez. Ou o som de uma bota pisando na poça d'água. Meu corpo inteiro trava. É uma paranoia que te consome por dentro, que te faz duvidar da sua própria sombra. É irônico, né? Eu, que movia milhões com um clique no teclado, que me sentia um deus invisível controlando o destino de tanto dinheiro, hoje eu tô aqui, suando frio, com medo de um barulho de galho quebrando. Eu construí um império baseado no silêncio, no segredo. E agora a minha única arma, a minha única chance de deixar alguma marca antes de ser apagado, é a minha voz. É contar tudo. É mostrar pra você, que tá aí me ouvindo, que o inimigo não é quem te disseram que era. O monstro é muito maior, e ele usa uma máscara que parece muito com a normalidade. Essa chuva fina batendo no zinco, me lembra do barulho no telhado de amianto da casa onde eu cresci, lá no Itaim Paulista. Um barraco de 2 cômodos, com cheiro de umidade e de luta. Meu pai, eu nunca conheci. Minha mãe se matava em 2 empregos, faxineira de dia, copeira de noite, e mesmo assim, a gente vivia no limite. O Estado, para mim, o Estado era o esgoto a céu aberto na porta de casa, o posto de saúde sem médico e a viatura da PM que subia o morro de madrugada, quebrando porta e tratando todo mundo como lixo. A violência não era um evento, era o ar que a gente respirava. Era o vizinho que bebia e batia na mulher, era o moleque mais velho que te tomava o passe do ônibus, era o medo constante de bala perdida. Você aprende desde cedo que não existe herói, não existe ajuda vindo de fora. A única coisa que existe é você e a sua capacidade de sobreviver mais um dia. A gente não nasce monstro, parceiro. A gente é fabricado, peça por peça, na linha de montagem da miséria. Foi nesse cenário que eu vi o comando chegar. Antes deles, era o caos. Cada viela tinha um dono, cada esquina uma lei diferente. Era briga de gangue por nada, era morador sendo extorquido, era um salve-se quem puder que não dava trégua. E aí, de repente, a paz chegou. Foi assim que eles se apresentaram. E eles trouxeram ordem. Uma ordem brutal, sem dúvida, mas era ordem. Acabaram com as gangues pequenas, proibiram roubar na comunidade, criaram o tribunal do crime para resolver as tretas. Se um cara batia na esposa, ele era cobrado. Se alguém roubava o botijão de gás da vizinha, pagava caro. Pela primeira vez na minha vida, eu vi regras sendo aplicadas. O Estado só aparecia para oprimir e matar. A facção apareceu para organizar. Foi uma ilusão poderosa, mano. A ilusão de que alguém finalmente estava no controle, que existia uma justiça, mesmo que fosse a justiça deles. E para um moleque assustado, crescendo no meio do nada, essa ilusão de pertencimento e ordem era a coisa mais sedutora do mundo. Eu não era forte, não era bom de briga, minha arma sempre foi a cabeça. Enquanto os outros moleques estavam na rua empinando pipa ou jogando bola, eu estava na biblioteca da escola, devorando livro. Eu tinha facilidade com número, com lógica, e foi isso que chamou a atenção do seu Elias. Ele não era um soldado, não andava armado. Era um cara mais velho, quieto, que cuidava do escritório da biqueira principal do bairro. Ele era o cérebro por trás da operação local. Ele me via observando tudo, sempre quieto no meu canto, e um dia me chamou. Não me ofereceu uma arma, não me mandou vender droga. Ele me jogou um caderno todo rabiscado, com a contabilidade da semana, e disse: "Dá um jeito nisso aqui, moleque. Tá uma zona." Ele não me olhava como um futuro soldado, um corpo para levar tiro. Ele me olhava como um investimento, como uma ferramenta que ele podia afiar. E essa foi a primeira vez que alguém olhou para mim e viu valor na minha inteligência, não na minha força. Passei 3 dias trancado com aquele caderno. Era um caos de anotações, dívidas, pagamentos, tudo misturado, mas eu comecei a ver padrões.
Criei um sistema simples, com colunas, entrada, saída, lucro. Encontrei um furo, um dinheiro que estava sumindo, não por roubo, mas por pura desorganização. Quando eu mostrei para o seu Elias, ele não disse nada por um longo minuto. Só ficou olhando pro papel, depois para mim. Então ele abriu a gaveta, tirou uma calculadora novinha daquelas científicas e botou na minha mão. É sua, ele disse. A partir de hoje, você cuida dos meus números. Aquele objeto, mano, uma calculadora de plástico, significou mais para mim do que qualquer dinheiro. Foi um reconhecimento. Foi a minha promoção do chão de fábrica pro escritório. Eu não estava mais no meio do perigo, eu estava na sala de controle. E a sensação de poder que isso me deu, de ser útil, de ser respeitado pelo meu cérebro, aquilo foi o meu verdadeiro batismo no crime. Era mais viciante que qualquer droga que a gente vendia. Meu sonho era fazer faculdade de ciências contábeis. De verdade, cheguei a fazer um cursinho popular que tinha na igreja do bairro. Eu queria ser alguém, ter um diploma, um emprego de carteira assinada, dar uma vida melhor para minha mãe. Mas a realidade batia na porta todo dia. Eu arrumei um trampo de repositor num supermercado. Ganhava um salário mínimo para quebrar o lombo o dia inteiro, ouvindo desaforo de gerente, sendo tratado como um número, um ninguém. Eu chegava no cursinho à noite tão cansado que não conseguia prestar atenção em nada. E eu via o sistema todo montado para me fazer falhar. A passagem cara, a comida cara, a falta de tempo, a falta de oportunidade. O sistema me ofereceu um crachá, um uniforme suado e a promessa de uma vida de humilhação. O crime, através do seu Elias, me ofereceu um projeto de vida, uma carreira onde minha principal habilidade era valorizada. A escolha, quando você olha por esse ângulo, já estava feita para mim. O dia que eu entrei de vez não teve juramento de sangue, não teve ritual. Foi mais sutil, mais corporativo. Seu Elias me chamou na sala dos fundos, que agora já tinha uma mesa decente e um computador velho. Ele abriu um mapa do bairro na mesa e começou a apontar os pontos de venda, as rotas de distribuição, os contatos com fornecedores. Ele não estava mais me dando uma tarefa, ele estava me apresentando um negócio. No final, ele olhou para mim e disse: "Eu tô ficando velho para essa correria. Preciso de alguém de confiança para tocar isso aqui, para pensar. Você tá pronto para ser meus olhos e meus ouvidos? Para ser o cérebro?" Naquele momento, eu senti o peso do mundo nas minhas costas. Dizer sim, não era só aceitar um trabalho, era abandonar para sempre o garoto que sonhava com a faculdade. Era cruzar uma linha que não tinha mais volta. Não teve tiro pro alto nem festa. Foi só um aperto de mão naquela sala abafada, e o som da porta da minha antiga vida se fechando para sempre lá fora. Seu Elias me ensinou a regra mais importante, a que me manteve vivo e me fez crescer por tanto tempo. O poder de verdade não grita, ele sussurra no ouvido certo. Quem faz barulho é soldado, e soldado morre. O cérebro fica na sombra, protegido. Eu levei isso ao pé da letra. Me tornei o fantasma, o arquiteto invisível. Ele me ensinou a ler pessoas, a entender de contabilidade, de logística, de investimento. Ele me deu os livros certos, não sobre crime, mas sobre economia, sobre estratégia de guerra. Ele me moldou para ser o sucessor dele. O que ele não me ensinou, ou talvez não soubesse, é que quando você se torna o cérebro de uma operação tão grande, você também se torna o único ponto de falha. Você se torna a única pessoa que sabe de tudo. E num mundo onde a informação vale mais que a vida, ser o único com o mapa completo não te torna rei, te transforma no alvo principal. As lições que me fizeram subir foram as mesmas que cavaram a minha cova. Com o tempo, a ilusão da ordem começou a rachar, e eu vi a máquina por dentro. Vi os tribunais. Não era como nos filmes, um monte de bandido gritando num galpão. Era frio, metódico, quase corporativo. Lembro de um cara, um irmão antigo, que foi pego desviando dinheiro da caixinha da facção. A reunião foi no salão de festas de um prédio de classe média na Mooca, que pertencia a um laranja. Tinha uns 10 caras na mesa, os líderes da região. Ninguém gritou, ninguém ameaçou. Eles apresentaram as provas, planilhas que eu mesmo tinha ajudado a criar, mostrando o rombo. O cara confessou, chorando, falando da filha doente. E aí eles se viraram para mim. Minha função não era julgar a vida ou a morte dele, era calcular o prejuízo sistêmico, o quanto a desconfiança gerada por ele poderia afetar a arrecadação futura. Eu apresentei meus números, minha projeção, foi tudo técnico. No final o veredito foi morte, e enquanto levavam o cara, eu entendi que a justiça do comando não era sobre certo e errado.
Era sobre manter o negócio funcionando sem interrupções. A vida humana era só mais uma variável na equação do lucro. A paranoia começou a me pegar de verdade quando eu percebi que as peças no tabuleiro não se moviam sozinhas. Uma vez, uma carga enorme de cocaína, que valia milhões, foi apreendida pela rota numa rodovia. A notícia saiu em todo lugar, o secretário de segurança deu entrevista, o governador parabenizou a polícia. Um desastre, certo? Só que quando eu fui fechar as contas da semana, o prejuízo não batia. O rombo era muito menor do que deveria ser. Eu passei noites em claro, cruzando dados, notas de fornecedores, pagamentos. E aí eu encontrei. O pagamento para o fornecedor da carga tinha sido feito através de uma empresa de importação e exportação. E essa mesma empresa, semanas antes, tinha recebido um depósito vultoso de uma offshore ligada a um coronel da PM. A carga não foi apreendida. Ela foi entregue. Foi uma operação de marketing. A polícia ganhava os louros, a facção se livrava de um produto de qualidade inferior que ia dar problema, e o coronel embolsava uma comissão gorda. Era tudo um grande teatro, e o roteiro era escrito com o nosso dinheiro e o sangue dos nossos. Foi aí que os homens de terno se tornaram mais presentes. Não eram mais só empresários querendo lavar dinheiro. Eram operadores políticos. Lembro de uma reunião num escritório de advocacia na Avenida Paulista. O ar-condicionado era tão frio que dava para ver a própria respiração. O advogado, um cara famoso, com anel de ouro no dedo, me explicou o plano. Um certo candidato a deputado precisava de apoio na nossa área. O apoio não era só dinheiro. O dinheiro era a parte fácil. A gente criava dezenas de empresas de fachada para fazer doações legais. O que eles queriam era controle. Eles me deram um mapa. Nessas ruas, o advogado disse, apontando com uma caneta de prata, a gente precisa de paz, sem assalto, sem barulho. O povo precisa se sentir seguro para votar no nosso homem. E depois apontou para outra área, controlada por um rival. Aqui, pode deixar o caos comer solto. Quanto mais tiro e mais morte, melhor para a gente culpar o governo atual. Naquele dia, eu entendi que a guerra às drogas não era uma política de segurança. Era uma ferramenta de campanha eleitoral. A gente não elegia um político, a gente comprava um funcionário. A guerra entre as facções, que você vê no jornal, a maior mentira de todas. Você acha que a gente se odeia, que é uma questão de honra, de território, besteira. É negócio. É tudo orquestrado lá de cima. Eu vi acontecer. Uma guerra começou na Zona Norte. De repente, uma facção rival, menor, começou a receber fuzis novos, munição que nem a gente conseguia com facilidade. A matança começou. Morreu gente nossa, morreu gente deles, morreu morador no meio do fogo cruzado. A mídia foi à loucura. E eu, olhando os números, vi que o fornecedor daquelas armas era ligado a um grupo de empresários que também vendia coletes e viaturas blindadas pro Estado. A guerra aumentava o valor das ações deles. E mais, a instabilidade na área serviu de desculpa para o governo aprovar, sem licitação, um contrato milionário de segurança privada para os terminais de ônibus da região. A empresa de um dos sócios do fornecedor de armas. Os moleques de fuzil na mão, de ambos os lados, achavam que estavam lutando por sua facção, mas eles estavam morrendo por uma planilha de lucros e perdas. O fim para mim começou quando seu Elias morreu. Ele já estava afastado, cuidando de uns negócios mais tranquilos no interior, mas ele ainda tinha a mente afiada, e ele começou a perceber as mesmas coisas que eu. A me ligar de madrugada, com a voz baixa, fazendo perguntas que não devia. Esse dinheiro que foi para a campanha, você sabe de onde veio a ordem? Essa carga que a polícia pegou, não tá estranho demais. Ele era da velha guarda. Acreditava no certo pelo certo da facção, naquela ideologia torta de crime contra o sistema. Ele não conseguia aceitar que o sistema era o nosso principal sócio. Uma manhã, recebi a notícia. Infarto fulminante. Aos 62 anos, um homem que não bebia, não fumava e caminhava todo dia. Ninguém questionou, mas eu sabia. Eu tinha visto a ordem de pagamento para um serviço de consultoria para uma empresa de segurança cujo dono era um ex-policial conhecido por fazer queima de arquivo. Foi um recado. Para ele e para mim. Naquele dia, eu entendi que não existia mais nós. Só existia eles e os descartáveis. E eu era o próximo da lista. Minha última grande operação foi a que selou meu destino. A gente precisava legalizar quase 100 milhões de reais para a construção de um resort de luxo no litoral. O esquema era complexo, envolvia a compra de terras indígenas com documentos falsos e a aprovação de licenças ambientais fraudulentas.
Tudo estava correndo bem, até que um juiz federal, um cara novo, idealista, travou tudo. Deu uma liminar e começou a fazer perguntas. O pânico se instalou no andar de cima. Meus contatos dos jardins me ligavam dia e noite. Eu preparei planos B, C e D, esquemas de suborno, de pressão. Mas o cara do outro lado da linha, um banqueiro que financiava metade de Brasília, só riu. Calma, meu caro. O judiciário também é um mercado. 2 semanas depois, a liminar caiu. O juiz foi transferido para uma comarca esquecida no interior do Amazonas por razões administrativas. Eu, curioso, segui o dinheiro. E descobri a transferência de um fundo de investimento do Panamá, um dos nossos, para uma conta em nome da esposa de um desembargador que tinha assinado a transferência do juiz. A balança da justiça não é cega, parceiro. Ela tem um preço, e eu era o cara que sabia o extrato bancário dela. O barulho lá fora ficou mais claro agora. Não é chuva, não é galho, é o som de um pneu amassando o cascalho devagar, com cuidado, um motor desligando. O silêncio que vem depois é a pior parte. É um silêncio que grita. Meu coração parece uma britadeira dentro do peito. Eu olho para a porta, para a cadeira que a segura, e sei que é inútil. É uma folha de compensado contra um ariete. Eles sabem onde eu tô. Não sei como, mas sabem. Talvez o cara que me vendeu esse celular. Talvez a dona da pensão. Num mundo onde tudo e todos têm um preço, a lealdade é a mercadoria mais barata. Eu construí a fortaleza financeira deles, criei as muralhas que os protegiam. E agora eu tô aqui, num quartinho de merda, esperando eles arrombarem a porta. A ironia é tão amarga que me faz querer rir. Minha única arma, essa gravação, tá quase no fim da bateria. Eu preciso terminar isso. Preciso que você ouça o final. Um som de passos, leves, mas firmes. No corredor, eles estão aqui. A verdade, parceiro, é que não existe o crime e o sistema. É uma coisa só. Uma serpente gigante que morde o próprio rabo. A facção, a polícia, os políticos, os juízes, os grandes empresários, são todos órgãos do mesmo corpo. Um precisa do outro para sobreviver. A violência na favela justifica o orçamento bilionário da segurança pública. O dinheiro do tráfico financia a campanha do político que escreve a lei. A lei branda para o colarinho branco é aplicada pelo juiz que tem o rabo preso, e o empresário vende as armas para a guerra e depois constrói os condomínios de luxo com o dinheiro lavado. É um ecossistema perfeito de corrupção. E nós, o povo, você e o moleque que morre de fuzil na mão, somos só o capim que eles comem. A gente se odeia, briga por política, por time de futebol, enquanto eles todos jantam na mesma mesa, rindo da nossa cara. Eles criaram um monstro e depois vendem a cura, e lucram com os dois. A maior facção criminosa desse país não tem nome nem sigla. Ela governa de Brasília, da Faria Lima, dos tribunais superiores, e a gente nunca vai vencer, porque a gente continua atirando no inimigo errado. Os passos no corredor pararam, bem na minha porta. Eu prendo a respiração, cada músculo do meu corpo se transforma em pedra. O ar nesse quartinho ficou denso, pesado, parece que dá para mastigar. Eu escuto o som de uma chave. Não a chave da dona da pensão, um som metálico diferente. Uma chave mestra, talvez. Ou algo pior. O clique da fechadura é o som mais alto que eu já ouvi na vida. Mas a porta não abre. Os passos recomeçam, se afastando devagar. É um jogo. Eles sabem que eu tô aqui. Eles não querem me matar ainda. Eles querem me quebrar primeiro. Me fazer sentir o que eu tô sentindo agora. Um animal encurralado, esperando o abate. Essa tortura psicológica, esse sadismo, foi exatamente o que eles fizeram naquela noite. A noite que me colocou nesse quarto. A noite da chacina do Rodoanel, a operação que era para ser a nossa maior demonstração de força, de honra, e que se tornou a minha certidão de óbito. A missão, na teoria, era limpa, quase nobre dentro da nossa lógica torta. Um grupo de policiais da Civil, lotados num distrito da Zona Oeste, tinha quebrado o acordo. Eles não estavam só pegando o arrego, um suborno semanal. Estavam extorquindo o comerciante, sequestrando o parente de irmão para pedir resgate, agindo por conta própria, como uma gangue fardada. A ordem da sintonia final, a cúpula, foi clara. Isso é uma afronta. Uma quebra de disciplina que contamina o sistema. A gente vai limpar a casa. Era para ser uma resposta exemplar. Uma emboscada cirúrgica para pegar esses policiais corruptos no flagra, desarmar e executar. Era uma questão de honra, de mostrar quem mandava no território. Eu mesmo me senti parte de algo justo. Estávamos eliminando um câncer. Meu papel era o de sempre, a retaguarda.
Fiquei numa base improvisada num galpão a uns 5 quilômetros do local, com acesso às câmeras de segurança da rodovia e comunicação direta com os líderes da operação. Eu era os olhos e os ouvidos, o anjo da guarda eletrônico da equipe de extermínio. O ponto de encontro era um trecho abandonado de uma alça de acesso do Rodoanel, uma noite fria, com aquela garoa fina de São Paulo que entra nos ossos. No meu monitor, eu via nossos carros chegando, homens de preto, armados com o que tinha de melhor, se posicionando nas sombras. 20 dos nossos melhores soldados, a elite. Eram caras que eu conhecia, pais de família, caras que acreditavam no certo pelo certo. A isca era um carro forte e falso, cheio de dinheiro marcado. Os policiais corruptos morderam. Chegaram em 3 viaturas descaracterizadas, exatamente como a nossa inteligência tinha previsto. Tudo corria conforme o plano. Eu dei o sinal verde pelo rádio. Tá limpo, é a hora de vocês. E o inferno começou. Mas o fogo não veio só da gente. Das árvores do outro lado da pista, outros fuzis começaram a cuspir fogo. E não eram os nossos. Eram os caras do Comando Vermelho. Nossos inimigos mortais. Ali atirando lado a lado com a gente, contra os policiais. Por um segundo, eu não entendi nada. Achei que era um erro, uma coincidência bizarra. Mas então as viaturas da rota chegaram. Não 2 ou 3, um comboio, 12 carros. Bloquearam as 2 saídas da alça de acesso, e eles não vieram para prender ninguém. As metralhadoras, 50 montadas nas caminhonetes, abriram fogo contra tudo que se movia. Contra os policiais corruptos, contra os nossos homens e contra os homens do CV. Foi um massacre. Pelo rádio, eu só ouvia gritos, o som de carne sendo rasgada por projétil, e depois, silêncio. Um silêncio ensurdecedor. Nos meus monitores, eu vi a tropa de choque descendo, executando os feridos no chão, sem distinção de facção ou farda. Uma limpeza. E foi aí que eu vi, numa das câmeras com zoom, uma figura saindo de um dos carros da rota, um homem de terno, sem colete, caminhando tranquilamente entre os corpos. Era um dos empresários que se reunia comigo nos jardins, o mesmo que falava em otimização de fluxo de caixa. Ele estava lá, supervisionando a carnificina ao lado do comandante da rota e de um dos líderes do CV que deveria estar foragido no Rio. Eles se cumprimentaram, um aperto de mão, e eu entendi. Não era uma operação. Era uma queima de arquivo em massa. Eu sobrevivi por um detalhe estúpido. A bateria do meu notebook principal, o que estava conectado na rede segura deles, acabou. Eu precisei usar meu laptop pessoal, que tinha uma cópia de segurança de todas as minhas planilhas, para continuar monitorando. Quando a ficha caiu, eu não pensei. Eu só arranquei os cabos, joguei tudo numa mochila e corri. Eu sabia que o meu galpão era o próximo da lista. Eu era a ponta solta, o cara que viu o que não devia. A verdade daquela noite era monstruosa. A liderança do PCC, em conluio com a cúpula da segurança pública, empresários e a liderança do CV, armou tudo aquilo para eliminar 3 grupos de uma vez só. Primeiro, os policiais corruptos, que estavam saindo da linha e ameaçando o grande esquema. Segundo, os soldados do CV que foram usados como idiotas úteis e descartados. E terceiro, e mais importante para nós, aquela ala do PCC, os 20 homens que morreram, que era formada pela velha guarda, caras que ainda acreditavam na guerra contra o sistema e estavam começando a questionar as alianças com os engravatados. Foi uma limpeza de quadro de funcionários, uma reestruturação de mercado, com sangue. E a porra da prova de tudo isso, tá comigo. Naquela noite, antes da operação, eu fiz o que sempre fazia, um backup completo do servidor financeiro. E nesse backup, que tá num HD criptografado dentro dessa mochila surrada, tem tudo. Tem a ordem de pagamento da nossa facção para a conta de um laranja do comandante da rota, listada como despesa de segurança. Tem a transferência de um dos empresários para a mesma conta, como consultoria. E o mais doentio de tudo, tem o registro de uma remessa de armas que nós enviamos para o Comando Vermelho uma semana antes, como parte do acordo de cooperação. Eu tenho o contrato que selou a paz entre as facções e a polícia para eliminar os dissidentes de todos os lados. Eu não tenho só uma história para contar, eu tenho o livro Caixa do Inferno. Eu sou o único que pode conectar os pontos, que pode mostrar os recibos. É por isso que todos eles, o PCC, o CV, a polícia e os homens de terno, estão atrás da mesma cabeça, a minha. Porque eu não sou só uma testemunha, eu sou a contabilidade do massacre. O silêncio voltou, mas é um silêncio diferente agora.
Não é o silêncio da paz, é o silêncio de uma bomba que foi armada e está prestes a explodir. Eles não arrombaram a porta porque a morte rápida seria um presente. Eles querem me cozinhar em fogo baixo, me afogar na minha própria paranoia até eu cometer um erro. Para o mundo, parceiro, eu já estou morto. Eu vi na TV, num desses programas policiais da tarde. Acharam um corpo num córrego lá na divisa com Itaquaquecetuba, irreconhecível. Mas, convenientemente, com a minha carteira de motorista antiga no bolso, foi uma matéria de 30 segundos. Ex-integrante do PCC envolvido em acerto de contas é encontrado morto, e pronto. O sistema me apagou. Minha mãe, coitada, deve ter chorado feito um enterro com o caixão lacrado. Eu não existo mais, sou um fantasma. E um fantasma não pode ir na polícia, não pode pedir ajuda. Um fantasma só pode assombrar. E é isso que eu tô fazendo agora com essa gravação. Assombrando a porra do castelo de cartas que eu mesmo ajudei a construir. A vida de um fantasma é um inferno de detalhes. Você aprende a andar olhando por cima do ombro, a nunca fazer o mesmo caminho 2 vezes. Você come o que dá, comida fria, porque o cheiro de algo cozinhando pode chamar atenção. Você dorme em turnos de 20 minutos, com o coração na boca. Essa mochila, com o HD dentro, nunca sai das minhas costas. Nem para tomar banho. É um peso físico que me lembra a todo segundo do peso que eu carrego na alma. Eu evito espelhos, vitrines de loja, qualquer coisa que me mostre o meu próprio rosto. Porque o cara que me encara de volta não sou eu. É um bicho assustado, com o cabelo grande, barba por fazer, olhos fundos de quem não sabe mais o que é paz. Outro dia, eu tava num ônibus lotado, indo para outra cidade, e vi um dos nossos carros, um Corolla preto, o mesmo modelo que a gente usava. Eu senti o sangue gelar, o suor escorrer pela espinha. O carro só passou direto, mas eu desci no ponto seguinte e andei por horas no meio do nada só para ter certeza. Você não tem ideia do que é viver assim. É a morte em vida. Eu passei meses fugindo, pulando de cidade em cidade, usando o pouco dinheiro que eu tinha guardado. Eu podia ter sumido, ido para Bolívia, pro Paraguai. Eu sei os caminhos, mas algo me segurou aqui. E ontem à noite eu entendi o que. Eu tava num boteco imundo vendo a TV sem som e vi um deles, o banqueiro, aquele da reunião do resort. Ele tava num programa de entrevistas, falando sobre filantropia, sobre a importância de investir na educação das comunidades carentes. E ele sorria. Aquele sorriso limpo, branco, de quem dorme tranquilo em lençóis de 1000 fios. E enquanto ele falava de dar oportunidade para os jovens da periferia, eu só conseguia ver os corpos no asfalto do Rodoanel. Eu só conseguia pensar nos moleques que ele e os sócios dele mandaram pra morte, de todos os lados, só pra limpar o tabuleiro do jogo. Naquele momento, o medo virou outra coisa. Virou nojo. Virou uma necessidade de gritar. Eu entendi que fugir e me esconder seria a vitória final deles. Seria deixar a mentira vencer. E eu não vou dar esse gosto pra eles. A verdade, parceiro, é que não existe o crime e o sistema. É uma coisa só, uma serpente gigante que morde o próprio rabo. A facção, a polícia, os políticos, os juízes, os grandes empresários, são todos órgãos do mesmo corpo. Um precisa do outro para sobreviver. A violência na favela justifica o orçamento bilionário da segurança pública. O dinheiro do tráfico financia a campanha do político que escreve a lei. A lei branda para o colarinho branco é aplicada pelo juiz que tem o rabo preso, e o empresário vende as armas para a guerra e depois constrói os condomínios de luxo com o dinheiro lavado. É um ecossistema perfeito de corrupção. E nós, o povo, você e o moleque que morre de fuzil na mão, somos só o capim que eles comem. A gente se odeia, briga por política, por time de futebol, enquanto eles todos jantam na mesma mesa, rindo da nossa cara. Eles criaram um monstro e depois vendem a cura, e lucram com os dois. A maior facção criminosa desse país não tem nome nem sigla. Ela governa de Brasília, da Faria Lima, dos tribunais superiores. E a gente nunca vai vencer, porque a gente continua atirando no inimigo errado. A luzinha da bateria desse celular começou a piscar. Eu não tenho muito tempo. Lá fora, eu ouvi o som de um carro parando. Dessa vez, sem cuidado. A porta bateu com força. Não é mais um jogo psicológico. Acabou a brincadeira. Eles cansaram de esperar. Eu olho pro HD que tá em cima da cama. Tudo tá aí, a prova de tudo. Mas eu sei que isso aqui, essa gravação, a minha voz, talvez seja a única coisa que realmente importe. A única coisa que eles não podem apagar completamente. Eu não sou herói, não sou vítima. Eu fui parte do monstro.
Minhas mãos tão sujas, minha alma tá condenada, mas talvez, só talvez, a confissão de um monstro seja a única coisa capaz de mostrar a cara dos verdadeiros demônios. Eles estão subindo a escada. Eu consigo ouvir os passos pesados. Não há mais para onde correr. E você? O que faria no meu lugar? Se essa história mexeu com você, compartilha. Não deixe essa verdade morrer aqui.